Depois de bastante tempo separados, Fanfan e o cunhado finalmente matam a saudade. Eles passam uma noite juntos, descontando o tempo que ficaram longe um do outro. Depois de passarem a noite juntos, os dois permanecem deitados por algum tempo, completamente à vontade um com o outro. Pouco depois, Luquin diz que quer mingau, porque ele não estava com saudade só de Fanfan, mas também da comida de sempre. Enquanto cozinha, Fanfan percebe alguns detalhes estranhos naquela casa. Aquele lugar é praticamente idêntico à casa de Yunjin. Luquin explica que foi Yang quem ficou responsável pela decoração e reclama que ele não prestou atenção aos detalhes. Mais tarde, os dois ficam juntos assistindo a um filme. Vendo quanto Fanfan gosta de filme, Luquin simplesmente diz que ele pode vir morar com ele. Eles se encontram com Lutao para falar sobre o trabalho para o irmão de Fanfan. Lutao decide colocar Ping sob responsabilidade de Shen, apresentado como o melhor operador do mercado de futuros. Sem querer muito papo, Shen se levanta e informa que Ping deve aparecer na empresa às 9 horas da manhã seguinte. Depois da reunião, Fanfan pede para Luquin ir embora primeiro, porque o carro dele chama atenção demais. Nesse momento, aquela garota aparece. Ela brinca com Fanfan e quando pergunta quem é o homem que está com ele, Fanfan apresenta Luquin como seu irmão. A garota fica animada e diz que já ouviu muito sobre ele. Porém Luquin, que já não foi com a cara dela, deixa claro que ele na verdade é seu cunhado. Mesmo assim, ela diz que sabe tudo sobre Fanfan, inclusive que ele está esperando o divórcio. Em seguida, os dois saem juntos para pegar uma planilha. O encontro deixou Luquin completamente enciumado. Em casa, ele pede para Fanfan fazer um mingau de peixe na manhã seguinte, só que como anda muito ocupado, o rapaz sugere cozinhar no final de semana. Luquin diz que nesse caso ele simplesmente não precisa mais ir até lá. Fanfan rapidamente muda de ideia. Ele promete preparar o mingau todos os dias e levar até ele. Luquin responde apenas que tanto faz. Ele também joga a chave do apartamento. Fanfan fica surpreso e imediatamente diz que não é necessário. Afinal, sempre que Luquin chamar, ele pode aparecer. Luquin perde a paciência, pedindo que ele não pense que tem tanto valor assim. Antes de deixá-lo ir embora, Luquin entrega o aparelho que Fanfan tinha jogado fora e avisa que se ele se atrever a jogar isso no lixo outra vez, vai jogar ele junto. A cena seguinte mostra exatamente o momento em que Luquin pegou as coisas que tinha dado a ele na lata de lixo. Fanfan começa a organizar suas coisas para a mudança. O irmão começa a falar sobre dinheiro. Ele fala o quanto Luquin conseguiu ganhar em uma única operação, 1.600.000, enquanto ele recebe pouco mais de 2.000 por mês. Fanfan percebe que existe algo errado. Como que ele sabe disso tudo? Afinal, as operações de Luquin são entregues para Shen cuidar. Ping admite que quando Shen foi ao banheiro, ele aproveitou para dar algumas olhadas na conta. Fanfan fica irritado. Ele pede para o irmão não se meter com isso e ficar quieto. A mãe tenta defender Ping, dizendo que apesar de tudo, ele ainda faz parte da família. Já no carro, Fanfan conta que a mãe sente bastante falta dele. Luquin propõe que quando houver oportunidade, ele traga ela para a cidade para levá-la aos pontos turísticos, mas avisa que por causa de Ping, Fanfan não terá paz. Enquanto isso, Ping começa seu novo trabalho. Ele observa Shen trabalhando e parece finalmente perceber o tamanho do mercado no qual acabou de entrar. Durante uma reunião, o colega de Luquin pergunta por Wenxi. Luquin responde que os dois terminaram. Fanfan fica surpreso, ele não sabia, mas Luquin avisa que não está mais usando aliança. Logo em seguida, eles falam sobre negócios e reconhecem que seria vantajoso contar com a cooperação de Wenxi, mas não pretendem obrigá-lo. A preocupação surge apenas caso ele decida agir contra eles. Mesmo assim, acreditam que não há motivo para temê-lo, pois sua influência está principalmente em Hong Kong. Enquanto ali eles estão em seu próprio território e acreditam que Wenxi terá de seguir as regras deles. Quando o assunto termina, Luquin avisa que vai dar um jeito de se transferir para a Austrália no ano que vem, para se estabelecer lá, e convida Fanfan para ir com ele. Em casa, Luquin pede para Fanfan vender as poucas ações que ele tem, pois ele não é adequado para entrar nesse mercado. Ao invés disso, Luquin entrega seu cartão secundário. Ele pode usar quando quiser e nem sequer precisa pedir autorização. O jovem brinca perguntando se Luquin não tem medo dele gastar até ele falir. O cara acredita que por Fanfan ser dele, as coisas que ele compra também são suas, então não poderia ir à falência. Em seguida, ele se aproxima mais. Fanfan tenta escapar, dizendo que ainda não terminou de comer a maçã. Luquin olha para ele e provoca, dizendo que a parte de cima já foi comida, mas a parte de baixo ainda não. Os dois são interrompidos justamente pelo Ping.
Ele observa o ambiente e fica impressionado com a decoração. Depois, explica o verdadeiro motivo da visita. Ping sabe que Luquin é um grande cliente da empresa e pede para se tornar seu operador. Fanfan tenta impedir a ideia, lembrando que Shen é o principal operador da empresa e que Ping é novato, não havendo comparação entre os dois. Luquin não demonstra interesse na proposta e encerra o assunto. Na manhã seguinte, ele conversa novamente com Luquin e tenta descobrir o que ele fez na noite anterior. Luquin reage friamente perguntando se tem que relatar tudo o que ele faz, fazendo Fanfan recuar e explicar que não quis dizer aquilo. Ping procura Fanfan durante o expediente e revela que em alguns meses deve surgir uma notícia importante no setor agrícola. Por ser uma informação confidencial, acredita que Luquin e seus aliados já saibam de algo e que todos tentarão aproveitar a grande oportunidade de lucro, e que precisa de 300 mil para abrir uma conta e participar do negócio, mas Fanfan deixa claro que não tem dinheiro suficiente para ajudá-lo. Só que logo os próprios pais de Fanfan entram na história. O pai liga e começa a pressionar o filho. Para ele, não faz sentido se recusar a ajudar quando Ping está oferecendo uma oportunidade de enriquecer a família. Acredita que Fanfan só está com medo de emprestar dinheiro e depois não receber de volta. Já a mãe manda o marido parar de pressionar o filho e diz que Ping está fora de si ao acreditar tão facilmente naquele plano. Ela pede que Fanfan fale com ele e tente fazê-lo parar com essas ideias. Ele decide seguir o conselho e procura o irmão, mas Ping não quer dar explicações. E a coisa ficou ainda pior porque ele pegou o dinheiro emprestado das pessoas da vila, inclusive o dinheiro das aposentadorias dos velhinhos que estavam guardando para o futuro velório. Ping acredita na possibilidade de enriquecer todo mundo da vila. Pouco depois, Fanfan encontra Venchi por acaso. Venchi está acompanhado da noiva de Luquin. Depois das apresentações, ela vai embora, deixando os dois sozinhos. Já que ele está ali, Venchi pede para Fanfan acompanhá-lo em um encontro com outra pessoa, acreditando que seria melhor ele estar presente. Lá, Venchi revela que ele e Luquin terminaram há muito tempo. O relacionamento começou quando ambos tinham apenas 16 anos, mas acabou sendo descoberto pela mãe de Luquin. Ela exigiu que eles se separassem e ameaçou contar tudo ao pai de Venchi. Ele acredita que para pessoas como eles, podem viver aquilo livremente, mas quando chega a hora de encarar a realidade, precisam voltar para aquilo que suas posições sociais exigem. Agora, Luquin está noivo e acredita que Fanfan não consegue tratar os sentimentos como um jogo e depois voltar para a realidade como se nada tivesse acontecido. A conversa é interrompida pela chegada da pessoa que Venchi estava esperando. Fanfan descobre que os dois estão trocando informações. Venchi quer receber informações sobre as posições mantidas por Luquin no mercado. Em troca, entrega a Ping um cheque no valor de 200 mil. Além disso, sabendo que Fanfan continua morando com Luquin, ele oferece dinheiro diretamente para ele em troca de informações. Só que o rapaz recusa imediatamente, afirmando que não participa desse tipo de coisa. Venchi não insiste, mas acredita que ele é inteligente o suficiente para pensar sobre a proposta e diz que aquilo que ele realmente deseja talvez seja algo que Luquin nunca consiga lhe dar. Fanfan fica cada vez mais magoado com a questão da família e com o relacionamento incerto com Luquin. A situação piora quando ele o vê acompanhado da noiva. A ausência de Luquin, tudo isso começa a pesar. Em outra noite, permanece acordado esperando ele voltar para casa. Quando Luquin finalmente chega, Fanfan pergunta no que ele anda tão ocupado. O cunhado revela que talvez precise retornar para Yunjin e provavelmente só voltará depois do ano novo. Antes de partir, pede que Fanfan não vá a lugar algum durante sua ausência. Só que nessa mesma noite, ele recebe uma ligação de Luxin. Ela está completamente alterada e diz que o mundo é um lugar feito para pessoas ruins. Fanfan consegue descobrir onde ela está e vai até lá. Quando chega ao local, encontra Luxin completamente embriagada e emocionalmente destruída em uma área alta. Ela começa a chorar e lamenta o quanto considera sua vida azarada. Luxin está arrasada porque Luquin disse que gostava de alguém e hoje assumiu ela. Ela repete o nome de Song com raiva. Fanfan consegue levá-la para a residência da família Bei. A leva para o quarto e tenta fazê-la descansar. É nesse momento que Luxin começa a revelar seus sentimentos verdadeiros. Durante muito tempo, ela tratou Fanfan como se ele fosse inferior, mas admite que nunca realmente o desprezou. Na verdade, o problema estava nela própria. Ela sempre teve medo de acabar se sentindo inferior a Fanfan. Ela então pede desculpas repetidas vezes. O rapaz permanece ao lado dela durante toda a noite. No dia seguinte, quando os dois são acordados, Luquin passa pelo quarto e vê Fanfan no quarto da irmã. Todos estão reunidos durante uma refeição.
Fanfan, porém, não pretende permanecer ali. Ele avisa o Sr. Bei que precisa voltar para Lingang e pretende se despedir. Quando Bei pergunta se existe algum compromisso urgente, ele admite que não e explica que não considera conveniente continuar morando ali, já que ele e Luxin estão tratando do divórcio. A resposta causa imediatamente um desconforto. Luxin, que odeia ser descartada, joga água na cara dele, o chamando de idiota. Bei o repreende. Para ele, conflitos entre jovens são completamente normais. O problema é querer transformar uma pequena desavença em motivo para acabar com um casamento. Depois de sair dali, Luqin pergunta o que ele pretende fazer caso Luxin decida que não quer mais se separar. Ele acredita que seria melhor Fanfan deixar esse assunto de divórcio de lado por enquanto. Só que o problema não para. Fanfan recebe uma chamada de Ping e é informado que o Sr. Bei repreendeu a mãe deles. Por sua causa, a pressão do pai deles subiu e ele está com dor de cabeça. Todos estão indo para a cidade para resolver esse problema com a família. Mais tarde, Luqin fica sabendo que a família Lu pretende aparecer novamente. Mas avisa que amanhã tem outros compromissos, então Fanfan tem que lidar com eles sozinho. Além disso, pede que, para o bem de sua própria família, Fanfan pare de fazer cena. Só que o rapaz já está de saco cheio com tudo e pela primeira vez toma uma iniciativa. Naquela conversa com o irmão, ele deu uma informação falsa. Agora, ele prepara algumas frutas para Luqin e deixa cair de propósito só para seduzi-lo. Enquanto junta as frutas, aproveita para passar a mão na perna dele. Luqin não consegue resistir às provocações e acaba tendo uma noite de amor, mal sabendo que isso é apenas um plano de Fanfan. No dia seguinte, ele fica acordado só esperando. Quando ambas as famílias chegam para resolver os problemas, encontram os dois na cama. Quando percebem que Fanfan realmente está morando ali, Luqin não tenta esconder nada e confirma que os dois vivem juntos. Luxin desconta toda a raiva nele e diz que o odeia. Luqin imediatamente assume a responsabilidade e afirma que se ela precisa odiar alguém, deve odiá-lo, e não Fanfan. Antes que a discussão avance, Luqin diz que precisa resolver algo ainda mais urgente. Praticamente todas as economias da família Lu estão nas mãos de Ping, e existe um problema sério acontecendo no mercado financeiro. Por isso, os mais velhos concordam em deixar a discussão para depois. Enquanto isso, Ping acredita que finalmente ficará rico usando as informações que conseguiu sobre as operações de Luqin. No começo, os números parecem confirmar sua previsão, enquanto no outro sistema de Shen, mostra uma queda. Ping descobre que foi enganado. Quando volta para casa, encontra as duas famílias discutindo sobre Fanfan e Luqin e o acusa de ter provocado sua ruína. Luqin rebate dizendo que nunca mandou Ping abrir uma conta escondido, utilizar informações obtidas ilegalmente ou vender dados sobre suas operações. Por isso, deixa claro que a sua própria ganância causou toda aquela situação. A família Lu fica perdida, porque também há dinheiro dos moradores da vila envolvidos. Luqin decide oferecer uma indenização de 100 mil, mas impõe uma condição. A partir daquele momento, Fanfan deverá cortar laços com a própria família. O pai está disposto a aceitar, enquanto a mãe rejeita imediatamente a ideia de aceitar dinheiro em troca do próprio filho. O pai, por outro lado, acredita que os moradores da vila não merecem perder as economias que juntaram durante tantos anos e que a família Bei deve pagar a indenização. Fanfan toma sua própria decisão. Ele aceita que o dinheiro de Luqin seja usado e reconhece que nunca conseguiu fazer coisas que deixassem os pais orgulhosos e que agora provavelmente também não conseguirá. Todos percebem que Fanfan está fazendo isso para se despedir. A mãe decide que o filho poderá seguir a própria vida como quiser. Quando vão embora, Fanfan vai atrás para entregar dinheiro. Ele diz que são suas economias. O pai fica indignado a ponto de não querer mais considerá-lo um filho. A mãe culpa o filho mais velho. Por causa dele, Fanfan teve que se humilhar. O jovem oferece o dinheiro novamente, mas a mãe recusa, acreditando que ele já fez muito pela família. Agora, não tem mais o direito de interferir na vida dele. Depois que a família Lu vai embora, o pai de Luqin reúne todos para resolver os problemas dentro da própria família. Ele acredita que ainda existe uma maneira de colocar tudo novamente no caminho correto. Por isso, sugere que Luqin acelere os planos de casamento com Song e que Fanfan tente reconstruir sua relação com Luxin. Fanfan deixa claro que pretende seguir com o divórcio. O Sr. Bei aceita, mas com uma condição. Se Fanfan realmente se divorciar de Luxin, deverá abandonar tudo relacionado à família Bei e, principalmente, cortar completamente o contato com Luqin. Para surpresa de todos, Fanfan aceita, decidido a ir morar no exterior.
A decisão abala tanto Luquim que pergunta por que Fanfan permaneceu ao seu lado durante tantos anos. Ele responde que talvez seja porque Luquim sempre o tratou bem. Depois de resolver o divórcio, começa a preparar sua partida. Antes de ir embora, ele avisa Luquim que vai levar o cachecol e o aparelho. Apesar de tudo, o Sr. Bey o trata bem. Ele entrega dinheiro trocado e o passaporte. Tudo está pronto para ele partir. Enquanto isso, Luquim dá uma última olhada pela janela. Enquanto Fanfan vai embora do país, outra batalha começa no mercado financeiro. Um anúncio relacionado aos produtos agrícolas é antecipado. Os amigos e inclusive Luquim apostam que o preço da batata vai despencar. No começo, tudo acontece exatamente como esperavam. O preço começa a cair, eles já calculam lucros milionários. Ao mesmo tempo, Fanfan segue para o aeroporto. Quando seu embarque começa, porém, o mercado muda completamente. O preço da batata para de cair e começa a subir rapidamente. Os investidores entram em pânico e Luquim pede para encerrarem suas posições, mas usam a alavancagem demais. Como o mercado se movimenta rápido, suas contas são liquidadas à força. Eles não apenas perdem todo o dinheiro investido, como ainda terminam devendo milhões. Um tempo depois, descobrem que alguém lançou enormes ordens de compra exatamente para empurrar o preço para cima e encurralá-los. Como Fanfan conhecia informações sobre aquelas posições, Luquim passa a suspeitar que foi ele e garante que vai encontrá-lo. Porém, naquele momento, Fanfan já está bem longe. Ele encontra Shen, que brinca com sua aparência simples, mesmo sabendo que agora é um milionário e ainda não sacou nenhum centavo. Fanfan então revela que é porque quer estar preparado para, caso Luquim e ele fiquem juntos um dia, seja alguém capaz de protegê-lo. O episódio final mostra a verdadeira personalidade de Fanfan. Depois de sofrer durante anos com a própria família, com a família Bey e principalmente com as atitudes de Luquim, Fanfan decidiu parar de aceitar tudo calado. Nesse período, ele acaba se aproximando de Shen da época da faculdade. No passado, os dois tiveram uma relação complicada, mas depois acabaram se tornando amigos. Fanfan chegou a ajudar o pai desse rapaz antes de sua morte e também o ajudou a vender revistas para conseguir dinheiro. Mais tarde, esse mesmo homem se torna uma peça importante nos investimentos feitos a partir das informações que Fanfan conseguia obter. Cansado de sempre ser tratado como alguém sem importância, ele decide usar aquilo que sabe para dar o troco. Ele já não quer simplesmente desaparecer da vida de Luquim. De alguma maneira quer deixar uma marca nele, mesmo que seja através do ódio. Com o tempo, Fanfan passa a investir secretamente e acaba acumulando uma grande fortuna. Além disso, ele também participou da operação que provocou enormes perdas para Luquim e outros investidores. Depois de tudo isso, Fanfan foge para a Espanha. Mesmo milionário, ele continua levando uma vida extremamente simples e passa a trabalhar vendendo sopa, justamente porque cozinhar é algo de que gosta. Fanfan entra em desespero ao perceber que foi encontrado. Luquim confessa que a forma como Fanfan fez para Luquim se lembrar dele é única. O rapaz chega a pegar um cutelo e afirma que um homem precisa assumir a responsabilidade por aquilo que faz. Só que o amigo esclarece uma coisa: Luquim estava operando ações para ter um futuro com ele. Além disso, só fingiu com aquela mulher para enganar a mãe e o ex por alguns dias. Luquim deixa claro que não quer vingança. Ele simplesmente pede Fanfan em casamento, desejando que ele faça mingau para ele pelo resto de suas vidas. Os dois finalmente se casam. Durante a cerimônia, Luquim percebe algo que quase nunca teve a oportunidade de ver durante todos aqueles anos: Fanfan verdadeiramente feliz. Depois do casamento, os dois começam uma vida juntos. Luquim tenta cozinhar, mas rapidamente fica claro que ele não possui nenhuma habilidade na cozinha. Fanfan precisa corrigir praticamente tudo, explicando que ele preparou os ingredientes de maneira errada. Luquim brinca dizendo que se tivesse se esforçado ontem à noite, talvez Fanfan não tivesse forças para reclamar tanto. Em determinado momento, Fanfan avisa que sua família quer que os dois façam uma visita, já que é uma tradição o casal visitar os pais depois de se casar. Luquim aceita e não só isso, promete realizar o sonho de Fanfan de levá-lo para conhecer a Torre Eiffel pessoalmente.